Essa questão do empoderamento, cara, ela tem que ser tratada em cima de alguns prismas, né? O que acontece, né? O que de fato é o empoderamento, né? E quem a gente pode rotular ou classificar como empoderada. Aqui a gente vai tratar, nessa questão, né? Em cima da nossa perspectiva do empoderamento. A gente sabe que a galera que tem um viés mais de esquerda entende o empoderamento de uma forma. A galera mais conservadora entende o empoderamento feminino de outra forma. Então, por exemplo, a mulher de esquerda pode agregar a ideia de empoderamento. Isso aqui eu estou dando uma ideia, assim, entre milhares de ideias que existem, mas pelo simples fato dela poder falar assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Um exemplo, né? E ser a favor do aborto e abortar. Um exemplo. Então, para ela promover o aborto, pode ser um nível de empoderamento. Uma mulher conservadora, talvez o empoderamento seja assim, eu quero apenas ser mãe e ser uma boa mãe. Eu não gostaria de trabalhar, eu não gostaria de ficar longe dos meus filhos. Eu gostaria de passar o dia inteiro em casa cuidando dos meus filhos. Para essa mulher cristã, né, uma galera pensa assim e tal, para elas empoderamento seria isso. Então, assim, a gente tem que ver qual é o prisma, né, que as pessoas estão mas assim, esperando. Existem algumas coisas que norteiam o assunto. Por exemplo, aqui no site significados.com.br, eles definem o empoderamento feminino da seguinte forma. Empoderamento feminino é um ato de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre os gêneros, por exemplo. Aí, um pouco mais abaixo, eles falam o seguinte: a entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, a ONU Mulheres, desenvolveu uma lista com 7 princípios básicos do empoderamento feminino no âmbito social e profissional. Aí são eles, estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e não discriminação, garantir saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Você está percebendo que até agora eles estão colocando a mulher no nível de igualdade, em direitos, para os dois. Sim. Nada de especial. Na verdade, eu concordo até agora, pô. Isso. Promover a educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Não é justo, pô. Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. A prática do empoderamento feminino não deve ser apenas das mulheres. Os homens também precisam certificar de que haja uma ampla igualdade entre o posicionamento e participação de ambos os gêneros na sociedade e suas demais camadas. Beleza. Até aqui tem algo absurdo, Fábio. Não, assim, até aí ok. É porque o lance É o seguinte, isso. Isso aí é o que está escrito. Mas a é prática isso. é outra. O problema é que a galera começa a emperequetar depois disso. O único ponto aí é a questão da igualdade, né? Não tem como ser igual coisas que são diferentes, né? O homem não é igual à mulher. Não, mas aqui eles não estão falando. biologicamente. Mas aqui eles não estão falando da questão biológica, né? Estão falando das questões de princípios em sociedade, né, cara? Assim, mas tem na sociedade também. Tem coisas que a mulher não consegue fazer e o homem faz, e coisas que o homem não consegue fazer e a mulher faz. Por exemplo. Não, aí você está generalizando. O que a ONU Mulheres, a ONU, órgão, né, respeitado mundialmente e tal. A ONU Mulheres estabelece 7 princípios. Todos os 7 são relacionados a... Caraca, são coisas que vão estabelecer para a mulher a possibilidade dela ter educação, dela ser respeitada, dela ter emprego com salário digno, um salário equiparado ao cara. Por exemplo, a mulher é coordenadora de uma equipe de tecnologia. Ela vai receber menos que um coordenador de tecnologia só porque ela é mulher? Não, é isso. Não, isso aí é igualdade de gênero que ele está falando. Não, isso são os pilares que a ONU está definindo ali com relação ao empoderamento feminino. A ONU entende que o empoderamento feminino são esses aspectos, e não essas maluquices que a gente tem visto por aí, sabe? Vamos ver o que significa então aqui, para a gente falar mais claro. Tá aqui, ó. Aqui já é desigualdade de gênero, Então, lê. já é outra parada. Então lê para a gente poder, para entender isso. A desigualdade de gênero é um fenômeno social estudado pela sociologia que acontece quando ocorre discriminação ou preconceito com outra pessoa por conta do seu gênero. Fato isso, pois isso existe. Sim. A luta contra a desigualdade de gênero está diretamente relacionada aos direitos humanos. É uma tentativa de garantir que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos civis e políticos. Aqui que é importante frisar. O texto fala o seguinte:
a luta contra a desigualdade, blá, 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 é uma tentativa de garantir que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos civis e políticos, independentemente de raça, condição social ou gênero. A discriminação de gênero pode ser observada em vários âmbitos da sociedade, como na esfera profissional, doméstica, política e no esporte. Tá entendendo que, tipo assim, esses assuntos, eles são bem delimitados. Sim, sim, É sim. tudo bem definido. Aí você vê uma galera fazendo protesto em Copacabana, enfiando um crucifixo no toba, e a mulher mijando e o caraca. Isso é feminismo? Quer dizer, isso é alguma espécie de protesto para empoderamento? Foi o que eu te falei. Não tem nada a ver. É que, assim... Não estou defendendo as coisas, mas tem que entender um pouquinho que... Aí aqui são exemplos do mercado aqui já é no Brasil, entendeu? O que eu tô falando é o seguinte, óbvio que são biologicamente dois corpos diferentes e não se fazem as mesmas coisas, porque numa construção social e familiar tem perspectivas para cada um a serem tratadas separadamente. Isso aí não tem discussão, porque essa é a minha opinião, né? Familiarmente, a mulher consegue faz coisas que o homem não faz e o homem não. Claro. E socialmente isso não também. É construção social, isso é, porra, isso é biologia, cara. A mulher é quem vai parir e quem vai amamentar. Isso, então tem ponto. como. O homem é o cara que antigamente ia pra caça pra prover. Agora, essa questão do empoderamento, né, no trato isso aí é o que tá no papel, né? Aí tu vai pegar a prática, a luta pelo empoderamento que a gente ouve, de um lado ou do outro, eu quero ser a favor do aborto, tipo assim. Sim, não, caracteriza, né? A impressão que eu tenho é que a galera pega poder falar vontade e xingar dentro de uma vontade igreja. Particular, vontade própria, não importa, independente da motivação. A impressão que eu tenho é que a pessoa pega uma vontade que ela tem sobre alguma coisa e para justificar essa luta, para realizar essa vontade, ela usa coisas que já estão estabelecidas, mas que não tem nada a ver com o que ela está lutando. Mas tem alguma relação ali porque envolve feminismo, sacou? Mas aí o cara vai falar que não, o corpo é meu, direito de você fazer o que você bem entendeu com o seu corpo, né? É a mesma premissa de uma mulher ou do homem que quer fazer uma tatuagem. O corpo é teu, você vai fazer a tatuagem. Não tem nenhum crime que vai impedir que você faça. Agora, o direito de você, o aborto, por exemplo, o direito de você poder fazer o aborto, eu entendo um lado aí, Fábio, que diz respeito a possibilidade da mulher poder fazer porque o corpo é dela e o feto que ela está gerando é dela. Eu entendo essa ideia. Eu não concordo. Entende? Eu entendo tudo, mas... Eu entendo, mas eu não concordo porque é uma vida que está sendo gerada. Eu não consigo enxergar em nenhuma dessas coisas que a gente lê, até da própria ONU falando sobre isso, eu não consigo enxergar ali coisas que possam nortear essa ideia. Pois é, mas do que está no papel, porque você vê nas ruas, com os grupos militantes, existem ali lacunas gigantescas. Estou te falando. Mas a galera vai usar o assunto para dar força porque ela acredita. O papel diz direito de trabalho, direito de votar, direito de igualdade no esporte, blá, 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 blá. Aí tu vai ver na rua o cara enfiando o crucifixo, cagando em cima da foto do presidente, mijando em cima da foto de uma imagem de um santo. Mas isso não é o feminismo, o empoderamento, ou o corpo é meu. Mas eu tô falando o que chega para as pessoas com a imagem que as pessoas veem das ruas. Tudo bem. De quando eles se manifestam, de quando eles gritam, de quando eles dizem que é assim que eu gostaria de ser. E aí tu vai parar para olhar o que é no papel, mas não era nada disso que as mulheres lutaram para conquistar. Mas você entende aonde a interseção que existe? Uma coisa é você gritar o que você quer. Sim, sim. E para isso você precisa ter alguma justificativa que te dê uma base para você estar gritando. Pois é. Outra coisa é essa base te dar essa justificativa. Essas bases não dão essas justificativas para essa galera. Porque essa galera tá usando isso aí porque são minorias, Fábio. E isso é uma coisa boa. Se são tão minorias, até porque as mulheres não são minoria, né? Não, mas esse grupo de mulheres. Esses grupos assim, são minorias. Qual é o lance? Isso é bom. Embora tenha muita discussão e muita desavença e muito problema que acaba gerando essas paradas, mas é bom. Sabe por que é bom, Fábio? Porque aqui no Brasil, embora algumas pessoas não concordem por várias ideias chulas e tal, mas aqui existe uma coisa chamada democracia, ao ponto de minorias desse tipo poderem ir pra rua e gritar essas paradas. Por enquanto, né? Sim, Fábio, mas a gente tem que falar do que é. Sim, mas aí eles poderiam rotular com outro nome. Brasil. Eles poderiam falar assim, nós somos o empoderamento power.
Dá um outro nome. Sim, você cria o que você quiser, pô. Pois É igual uma mas igreja. Tu mas cria a igreja que você mas quiser. quando é isso aí, quando eles dizem que são uma representação do movimento do empoderamento, e você vê que não tem nada a ver. Sim, É mas igual aí uma é problema igreja. deles com a galera Você que tem a ver com a parada, né, pô? Tu falou uma parada maneira agora, é igual a igreja. O cara vai lá, por exemplo, o evangélico, né? O católico e o evangélico não casam pessoas do mesmo sexo. Sim, Pra uma fé- tradição cristã, Pra judaico-cristã e tal. cristã e judaica é pecado, não pode. Sim, Aí o sim. cara vai fazer uma igreja que casa pessoa do mesmo sexo. Sim. E diz que é evangélica. Sim. Mas você sabe Mas ele que não tem o direito de fazer? ele tem o direito de fazer. Só que, por exemplo, na lógica, ele poderia dar outro nome. Tudo bem, Fábio, mas ele tem o direito porque o Estado brasileiro é laico. Sim, mas ele podia. É igual empoderamento, não é fazer aborto, mas é dar outro nome. Tipo assim, igreja Não evangélica tem que como casa dar outro nome pro homossexual. aborto, porra. Hã? Não tem como dar outro nome para o aborto. Não, dá outro nome pro grupo que tá brigando Olha por pra isso, cá, né? dizendo que apenas é só empoderamento. E não é. É igual uma igreja evangélica que tá com bandeiras que não fazem parte da própria fé evangélica entendi, do modo entendi. grosso Ele geral. tá só usando, Tá só a usando o igreja nome, como uma isso. desculpa para ter aquilo ali. Pra ter aquilo ali. Ou estão usando aquele nome pra fazer parte de um grupo que ele não faz parte, porque sim. os seus atos não são Não condiz com condiz aquilo ali. aquilo. O empoderamento que a mulher tá lutando não é fazer aborto, raspar a imagem de Nossa Senhora no meio das pernas, Não, nem, isso aí é palhaçada. nem ficar pelada na Desculpa rua com aí o sovaco as cheio de meninas. cabelo embaixo do braço. Não é isso. É Desculpa aí outra as coisa. meninas que É pensam- trabalho. É o que eu tô te falando. Desculpa Então as tá meninas usando que- um nome. Desculpa aí as meninas que pensam, né, que lutar por igualdade ou empoderamento é isso. Não é, não, cara. não cortar Não o é. cabelo e não raspar o sovaco. Um exemplo. Não é isso que é o empoderamento. Mulheres, vocês têm o direito de fazer isso. Mas só tá que dá reclamando. outro nome, pô. Cria Não, dá o nome que quiser, não tem mas se problema. tu dá o nome de empoderamento, você acaba descaracterizando. Mas você não é mulher para reclamar disso. As Não. mulheres é quem tem que reclamar. A gente está aqui conversando, definindo os Eu pingos sei, dos mas is, cara. você acaba que descaracteriza o movimento. Mas aí, cara, que movimento? Um movimento que já começa com uma premissa descaracterizada pelos pares, porra, entendeu? Por isso que é uma minoria, Mas você cara. falou uma coisa agora muito legal. Você não precisa ser mulher para poder falar. Claro que não, porra. Então, você acabou de falar que você não é mulher para falar sobre isso. É igual assim, eu acho que... eu acho não, tenho certeza Não, que droga falar faz sobre, mal. mas eu não falar- preciso fumar maconha para saber que a maconha faz Porra, mal. Fábio, mas não é isso. Eu tô falando Eu não assim. preciso cheirar. Não. Você falar o assunto, beleza. Agora, você ficar entrando perder tempo discutindo... Não, mas é o debate, a gente tá aqui para isso, para conversar sobre isso. Não. É tipo assim, ficar discutindo se tá certo ou errado. Não tô discutindo não se tá cabe a certo, gente, não. sacou? Não, mas a gente não A gente tem que abriu definir os pingos. a Definindo gente os abriu uma live pingos. para falar, cara. Eu sei, cara, mas por E para exemplo, interagir com as pessoas que a quiserem gente falar. definindo os pingos, fica muito mais fácil entender o assunto. Fica muito mais fácil entender o que está acontecendo e o que é e o que não é. E aí o que acontece? Aí, por que eu tô falando isso? Porque isso gera, aí vamos nos grupos, os grupos de desenvolvimento masculino, Red Pill, MGTOW, né? vários MGTOW deles. e vários outros. Eles pegam esses pontos que eu tô falando para dizer o que para eles é o empoderamento. Então se criam reações em relação a isso. Por quê? Porque exagerados até, né, cara? Então, porque reações... então aí gera reação de espanto, reação de adversidade, reação de não apoiar o movimento, de falar que isso não é legal. Por quê? Porque o que chega para eles é justamente o que não é o que as mulheres queriam que fosse. Sim. Por isso eu tô te falando, talvez é melhor botar os pingos nos is para facilitar a vida das pessoas, cara. Para facilitar até o próprio movimento de alcançar mais pessoas que queiram lutar em frente. Os homens quererem abraçar a causa, melhor dizendo.